Falar em sangue é falar em vida, mas também é falar de plasma, em medicamentos hemoderivados, em pesquisa, em tecnologia. Sangue da doação à Hemobras é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Cláudia Máximo, chefe do Serviço de Hematologia do Hemorrio, Emílio Antônio da Rocha Neto, presidente da Associação de Hemofílicos e Pessoas com Doenças Hemorrágicas e Hereditárias, Gui Brueri, gerente de plasma e hemoderivados da Hemobras. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Receber sangue através de transfusão é hoje um processo seguro no Brasil, mas nem sempre foi assim. Doar sangue já é uma ideia consolidada e bastante difundida no Brasil de hoje. Mas não tem muito tempo que o sangue foi objeto de troca. No passado recente, ele podia ser comercializado e, com isso, trazer recompensas diretas. Existia o banco público, o Hemorrio foi criado como banco de sangue público em 1945, e existiam os bancos privados, que podiam comprar o sangue do doador. E trazendo esse benefício direto ao doador, a gente tinha uma redução da segurança. Não existiam critérios muito rígidos para a seleção desse doador, ele podia omitir informações e com isso aumentava muito o risco da transfusão de sangue. O que mudou a realidade desse sistema foi a Constituição Federal de 1988, que trouxe o SUS. Através dele, quase todo esse processo passou a ser público e inteiramente baseado em doações. O fato de ter se tornado um ato solidário reduziu as chances das pessoas mentirem ou omitirem informações para comercializar o sangue, o que acabou aumentando a segurança do processo. Para Naura Faria, que chefia o atendimento ao doador no Hemorrio, outro marco na redução dos riscos foi a chegada do HIV. E com isso vieram os testes para a detecção do vírus HIV, que é o vírus da AIDS, do vírus HTLV, veio a detecção do vírus da hepatite C também. Então são 3 agentes infecciosos que até 87 a gente não tinha como detectar. O da hepatite C a gente detectava de uma outra forma, então tornando cada vez mais segura a transfusão. E assim o sistema se configurou e se fortaleceu na rede pública. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. O Ministério da Saúde fica responsável por supervisionar e coordenar todo o trabalho dos estados, através de uma hemorrede pública federal. Cada estado tem seu hemocentro, que coordena os postos de coleta dos municípios. No Rio de Janeiro existem 25 postos de coletas que estão sempre fazendo campanhas para angariar mais doadores. A Organização Mundial da Saúde recomenda que, para que os estoques de sangue sejam sempre em níveis adequados, seria necessário que 3% da população fosse doadora regularmente. No Rio de Janeiro, apenas 1,8% da população doa com regularidade, mesma média observada no país, e está diminuindo. No momento em que nós temos estoques reduzidos, o foco fica maior para as grandes emergências, para riscos iminentes de vida, e com isso adia-se as cirurgias eletivas, aquelas cirurgias marcadas. Com isso o paciente fica um tempo maior internado, reduz a oferta de vagas para quem está precisando ser internado e fazer cirurgias. Então o impacto é geral. Seu Orlando sabe da importância de ser doador regular. E mesmo estando quase na idade limite recomendada para doar, 68 anos, ele conta que vai continuar enquanto for possível. Me sinto bem em fazer bem aos outros que precisam, né? Meu sangue é O negativo, então sempre que eu venho aqui eu volto para casa renovado. Já Ana Paula está doando pela primeira vez. Ela diz que precisou vencer alguns tabus para tomar coragem.
Tinha um mito que achava que doía, mas eu não senti nada. Aí agora eu venho. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Cláudia, eu começo com você. A gente trouxe uma matéria falando bastante sobre a Hemorrio. Figuras como o seu Orlando são raridade ainda? Olha, a gente tem uma quantidade de pacientes que doam regularmente, né, que são os doadores voluntários, e que são importantíssimos para o Hemorrio. Infelizmente, eles ainda não são a maioria, mas a gente consegue trazer esses pacientes, e muitos deles têm sangues raros e que são fundamentais para salvar a vida de determinados pacientes que têm aquele grupo sanguíneo. E a gente está sempre estimulando e valorizando esse doador para que ele seja fidelizado e que ele não deixe de doar e faça igual esse senhor que vai doar enquanto puder, enquanto a legislação permitir, a idade dele permitir. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre essa questão da doação, que acho que é importante para quem está assistindo entender quando e como pode doar. Muitas vezes até falta um pouco dessa informação, as pessoas não estão tão atentas como poderiam, né? Agora, trago para você, Emílio, o que muda com a criação do SUS e com relação a essa organização dos bancos de sangue para quem realmente precisa e depende dessas doações para sobreviver, para se manter com alguma qualidade de vida, principalmente? Houve o avanço que foi descrito na reportagem, foi fundamental na nossa qualidade de vida, na nossa melhoria. A comunidade hemofílica foi muito impactada pela falta de controle na qualidade do sangue, na fiscalização. Não havia uma legislação específica para a doação de sangue. E nós fomos assim, duramente atingidos, que nós tínhamos um percentual de contaminação muito alto. Então, o paciente crônico, ele é o melhor termômetro do bom ou do mau atendimento. E nós vimos isso, que o hemofílico hoje em dia, ele tem qualidade de vida graças também aos produtos que ele recebe, com qualidade, com segurança e eficácia. E nesses produtos, claro, tem o sangue e os derivados do sangue, que nós somos usuários frequentes desses produtos. Então, a qualidade e a segurança e a eficácia são fundamentais. Bom, eu acho que trago para você, né, Gui, a questão da importância realmente de se normatizar isso tudo para que esse paciente, para que essas pessoas que precisam realmente viver desses derivados, enfim, aonde é que entra a Hemobras nisso tudo e nessa perspectiva de crescimento histórico aí, de evolução histórica da doação de sangue e dos hemocentros brasileiros? Muito obrigado pelo convite. A Hemobras fica muito grata de participar do Canal Saúde, é muito importante para o momento que a Hemobras está vivendo. Essa participação, esse desafio de construir uma fábrica de hemoderivados e de recombinantes também, que nós temos outra linha é um desafio enorme, é uma decisão de governo importantíssima. A localização da fábrica sendo na região Nordeste também, que tem todo um aspecto de descentralização da indústria no Brasil. Então, é uma série de vetores que se somam para que esse processo, que no final é o atendimento ao paciente, atendimento aos hemofílicos, né, se concretize de uma forma segura. Sempre no Brasil havia uma oscilação de ter medicamento, não ter medicamento, né? Então, essa fábrica vem exatamente para tranquilizar, né, e dar um atendimento profilático, né, um atendimento continuado a esses pacientes, que eles possam se planejar, possam ter filhos, né, possam ter segurança nessa qualidade de vida. É um projeto realmente muito interessante. É interessante mostrar que o paciente que muitas vezes iria buscar vida no sangue, né, acabava contraindo doenças que levavam a uma mortalidade enorme. Isso mudou muito por conta dessa normatização. Aí eu pergunto a vocês três, no caso, qual é a importância de se modificar essa ideia de venda para doação de sangue? Qual é o impacto disso nesse histórico? Eu acho que, como a própria reportagem mostrou, né, a gente teve um passado negro, né, na história do sangue no Brasil, em que não havia critérios para doação de sangue, o sangue era comprado e quem vendia precisava do dinheiro, eram pessoas mais carentes, com menos saúde e transmitiam doenças para quem recebia esse sangue.
Para você ter uma ideia, a gente já a venda de sangue até para o exterior fez chegar a doença de Chagas transfusional na Europa, uma coisa que na Europa não tem doença de Chagas. Isso era tráfico clandestino de plasma para o exterior. Então a gente já teve um passado muito ruim, sem controle algum do sangue no Brasil. A AIDS foi importantíssima, infelizmente, né? Mas teve esse lado positivo de se brigar, não só no Brasil, mas mundialmente, pela segurança do sangue. Agora, e é importante... O que modifica em termos de doadores quando se deixa de vender e passa a se doar? Teve uma queda dos doadores ou não? É a conscientização de que quem deve doar sangue é quem está saudável. Né? Mas eu digo em termos da quantidade de doadores, houve um impacto nesse sentido? Olha, na realidade, a doação de sangue, né, vem caindo. Isso não é um processo brasileiro, né? Isso é um processo mundial. Né? Por isso que se tenta buscar alternativas para o sangue. Até hoje a gente ainda não conseguiu ter uma alternativa eficaz para o sangue. Tem fatores primofílicos através da engenharia genética, mas para o sangue mesmo, propriamente dito, as hemácias, a gente não tem um substituto. E esse processo, eu acho que tem vários estudos tentando explicar o motivo da queda da doação, se tem estratégias diminuindo a idade para doação e aumentando, né, a faixa etária para doação, fazendo campanhas regularmente e tentando conscientizar a população. Algumas populações no mundo são mais conscientes e conseguem atingir esse percentual de 3% da população doando. Outras, infelizmente, no Brasil, a gente nunca conseguiu esse número. Deixa eu trazer aqui uma pergunta da nossa audiência. A Joana Silveira, de Niterói, pergunta como se dá a relação entre os bancos de sangue e hemocentros e a Hemobras. A Hemobras, na realidade, utiliza a Hemorride como um fornecedor da matéria-prima dos seus medicamentos. Esse é o papel que a Hemobras tem nessa relação com os hemocentros. Como toda indústria, ela procura ter a melhor qualidade dessa sua matéria-prima. Então, ela tem toda uma parceria com esses hemocentros para qualificá-los, para, inclusive, suprir de alguns equipamentos da cadeia do frio, processos de qualidade. Nós temos uma equipe de auditoria que percorre os hemocentros qualificados para fornecer para a gente todo ano. Nós visitamos um a um no processo de qualificação. Nós temos todo um envolvimento com essa cadeia para poder receber um plasma de melhor qualidade. Nós utilizamos uma parte do sangue, que é o plasma, que em função nesse plasma que é a matéria-prima dos outros medicamentos. Então, a nossa relação com os hemocentros é muito, muito próxima. É claro que pode melhorar ainda mais, pode ser aprimorada, enriquecida, mas hoje a gente já tem uma relação muito interessante. E é nesse papel que a gente contribui para que a qualidade do plasma chegue cada vez melhor à indústria e, consequentemente, a gente tem um aproveitamento maior desse material na produção dos medicamentos. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Minha mãe adquiriu uma alergia após a transfusão de sangue na década de 70. Isso foi resultado da falta de controle da qualidade do sangue. Quem faz esse comentário é Lúcia Helena, de Porto Alegre. Muito comum isso? Na década de 70? Eu acho que não tem muita relação com a época. Existem reações alérgicas. Quem recebe sangue pode ter uma reação alérgica, que é uma reação alérgica pontual, né? Não necessariamente numa próxima transfusão ela vai ter uma reação alérgica. E existem as pessoas que desenvolvem anticorpos quando recebem sangue e podem ter uma reação hemolítica, quer dizer, destruir um sangue que ele está recebendo porque tem anticorpos. Mas hoje já então, é mais, isso não tá mais muito fácil detectar essa possibilidade e evitar? Com certeza. Hoje se consegue identificar o sangue mais compatível possível com aquela pessoa. Agora, nem isso não garante que a pessoa não vai ter uma reação febril, por exemplo, uma reação alérgica que é esperada em pequeno percentual, mas é esperada.
Agora, Emílio, com a criação do SUS e também da organização desses hemocentros, houve uma normatização desse processo, né, da doação até a chegar num paciente. Qual foi o papel das associações de pacientes nesse momento? Houve alguma parceria nesse trabalho do ponto de vista do paciente, da ponta que recebe esse material? Com certeza houve. Até a criação da legislação foi através da mobilização social. Teve um caso que teve uma repercussão muito grande, foi o caso da Lei Betinho, de 97. Os irmãos, eles vieram a falecer não devido à hemofilia, mas pelo tratamento que eles recebiam, né? O sangue e o hemoderivado de má qualidade foram contaminados por isso. Então, isso gerou um impacto, gerou assim, uma comoção. A sociedade passou a se mobilizar. Então, não foi uma coisa que foi dada, foi uma conquista da sociedade. Por isso que é importante salientar bastante a importância da sociedade mobilizada na qualidade do tratamento. Porque nós vemos as campanhas ainda de doação de sangue, eu acho que elas pecam ainda um pouquinho com ela que não consegue atingir aquela população. Não é que o brasileiro não seja solidário, é que a gente precisa ter essa cultura de doação de sangue. Porque houve um avanço, sem dúvida nenhuma, mas foi consolidado esse avanço e a sociedade tem que ficar sempre atenta a isso. Precisamos ir além, né? Exatamente. Então, o importante assim, das associações, da associação que eu sou presidente, é de cobrar melhor tratamento, cobrar políticas públicas, ver os recursos também que estão sendo bem aplicados, não achar que os outros é que vão fazer pela sociedade. E isso nós temos que avançar muito. Se nós tivermos um avanço assim, muito grande na área técnica, na área de mobilização da sociedade é que nós ainda temos que avançar mais ainda. Exigir novos medicamentos que tenham qualidade, que tenham segurança, que sejam eficazes, para que aquelas outras situações não se repitam. Se o avanço que houve realmente foi uma coisa extraordinária, mas teve um embasamento técnico muito grande. Até a própria criação do SUS teve uma participação A criação do SUS, a normatização, e até hoje tem assim, leis que teve ano passado, ano retrasado, que estão direcionando, por exemplo, o doador de sangue. Quem pode doar o sangue? De que a pessoa não deve comercializar, tem que ser um ato de solidariedade, um ato de cidadania, que a gente discute tanto, né, o que é cidadania. Cidadania também é doação de sangue. É dos itens também de exercer a cidadania. Agora, eu tenho aqui uma questão que eu acho importante, porque o Gui trouxe uma fala sobre a questão realmente da produção e da necessidade de alguns instrumentos, né? O que é um plasma de boa qualidade? Beatriz de Niterói pergunta. Acho que isso é uma pergunta bem básica e fundamental realmente para o entendimento da população, né? O plasma de boa qualidade, ele começa na origem do hemocentro com um processo de triagem do paciente, de todos os exames sendo feitos dentro do protocolo, com o paciente nas condições de saúde perfeitas, com toda o doador, né? O doador, no caso, desculpa. E todo o processo de sorologia sendo bem executado, um processo de qualidade eficaz no hemocentro, né? E essa bolsa de plasma vindo na quantidade, no volume específico determinado pela farmacologia, todo esse processo significa um plasma de qualidade, né? Mas a origem desse plasma, o transporte desse plasma até a Hemobras, tá certo? O acondicionamento, o armazenamento desse plasma em temperaturas ideais para isso aí. Então, ele é uma matéria extremamente perecível, extremamente sensível e sofre, né? Pode sofrer N variações e ficar inutilizado para ser industrializado. Então, um plasma de qualidade, ele começa exatamente no hemocentro. O hemocentro tem um papel fundamental. Depois que ele entrega esse plasma, quando a Hemobras vai até o hemocentro e coleta esse plasma. São caminhões certificados, com todo um processo de refrigeração, é trazido para a nossa fábrica. Essa operação já funciona na fábrica do armazenamento do plasma do Brasil inteiro. A Anvisa participa desse processo em algum momento? Participa. A Anvisa, a Anvisa é certificado e qualificado pela Anvisa, tá certo? Os caminhões, tudo isso é fiscalizado e é extremamente fiscalizado, eu diria.
e eficazmente fiscalizado, né? Então, ao chegar em Pernambuco, no caso, a fábrica está localizada na cidade de Goiânia, que é um município a 60 quilômetros de Recife, é armazenado e é feita uma triagem desse plasma. Porque durante o transporte, eventualmente, as bolsas são congeladas. Essas bolsas, as estradas brasileiras, todas, elas têm alguma fricção e podem rachar. Então, tendo alguma rachadura, essa bolsa pode ter tido alguma contaminação, porque ela deixa de ser isolada completamente, né? Então, na dúvida, a gente descarta aquele material. Então, tem uma série a bolsa está com a coloração não ideal, a bolsa tem o segmento que a gente faz, a análise não está no tamanho correto. Tudo isso são critérios de descarte, né? Então, desculpa te interromper. Nada. Agora, isso significa que, além da quantidade de doadores ser pequena, ainda há uma perda desse material ao longo desse percurso, né? Há uma perda em função da segurança, tá certo? É preferível que a gente descarte algum material que eventualmente não esteja contaminado, na dúvida se descarta, tá? Então a gente tem a prioridade na indústria farmacêutica exatamente é a segurança do paciente, né? Então a gente tem todo esse critério para que evite que de repente num processo entre algum plasma, mesmo que os processos dissolventes, essas coisas todas possam eliminar alguma contaminação, mas a gente, a gente e a indústria inteira, né, evita esses riscos de contaminação. Agora, eu queria voltar um pouquinho na matéria que a gente assistiu no começo desse bloco, em que há uma fala que diz o seguinte: uma hemorrede pública federal, cada estado tem seu hemocentro. Eu queria saber de vocês como é que funciona essa rede e qual é o nível conquistado de interligação hoje disso. Na realidade, a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Hemorrio, é o hemocentro do estado. A gente coleta e fraciona o sangue, né, que é importante também o doador, a população saber o que é feito com esse sangue. Esse sangue ele é fracionado em plasma, em plaquetas, em hemácias, e ele é distribuído pelos hospitais públicos do estado. Então, nós temos uma rede enorme de hospitais, de emergências, de maternidade, para onde esse sangue é utilizado. Então, existe todo um processo, né? Agora, essa rede é interligada entre os estados, por exemplo, há alguma correlação? Eventualmente, um sangue raro, né, que exista num estado ou no outro. Fantástica dessa, assim, sobre a interligação das hemorroides no Brasil. Não existe ainda uma interligação, é uma coisa meio estadualizada ainda. Existe um projeto de identificação dessas bolsas com o padrão internacional, o ISBT 128, que o Hemorrio já adota esse padrão, que é como se fosse um código único mundial. Então, eu teria a segurança de receber, por exemplo, um sangue fenotipado aí que um paciente na Inglaterra está precisando. Se a gente tem uma bolsa identificada nesse padrão, ela pode mandar essa bolsa para a Inglaterra e a pessoa pistolar essa bolsa lá e ter todo um rastreamento da identificação dessa bolsa e da segurança dos exames que estão contidos naquela bolsa de plasma. Há um projeto da Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados como o Hemorrio já está usando esse padrão, todos os hemocentros possam vir a usar esse padrão ISBT 128, que é um padrão mundial, e, consequentemente, não haver redundância de código de bolsa no Brasil. Ainda pode haver uma bolsa codificada no Rio Grande do Sul ter o mesmo código de uma bolsa codificada em Pernambuco. Por isso que, nesse processo de triagem na Hemobras, ela coloca uma nova etiqueta, que aí é uma etiqueta única realmente para aquela identificação. Há essa integração e essa interligação das hemorroides, né? É um desafio enorme que está sendo enfrentado, a gente como total interesse nesse trabalho, né? A gente tem apoiado alguns estudos, algumas coisas nessa linha e estamos com um projeto, inclusive, de apoiar nessa certificação do padrão ISBT 128 para a gente já receber essa bolsa num código único e internacional. Né? Inclusive, o Hemorrio já, por ter esse código, né, já mandou sangue para um paciente, não me lembro qual país da Europa, mas um sangue raro que já foi identificado no doador daqui,
e foi encaminhado. E recebe também do exterior? Ou não? Isso é coisa rara, tá certo? Difícil, é Isso muito raro. difícil. Isso são casos realmente pontuais, mas assim, são extrema necessidade. se não tivesse esse selo de qualidade, esse sangue jamais poderia ter sido enviado para esse paciente. Então, gente, a gente está chegando no final desse primeiro bloco, eu acho importantíssimo a gente fazer um serviço aqui, né? Quem são os possíveis doadores, o que impede a doação de sangue? E também queria trazer com você, Emílio, qual é a participação, se existe, campanhas vindas das associações, além do Ministério da Saúde e campanhas realmente vindas das secretarias de saúde, por exemplo, também. Como é que fica a participação das associações nisso? Nós temos, assim, primeiro, saber o que é hemofilia. A hemofilia ainda é muito desconhecida, fora do círculo de tratamento e de atendimento ainda é muito desconhecida. E um dos papéis das associações e da federação é saber quais são as demandas que a gente precisa, o que a gente necessita. E nisso também tem estimular as campanhas de doação de sangue, para a população se conscientizar que aquele produto que ela está doando, o sangue, qual assim, o público que está sendo atingido, para onde vai aquele sangue. E nós, com o Hemofílicos, nós somos um dos principais receptores do sangue e dos hemoderivados. Então é importante a gente fazer essa relação da doação de sangue para o tratamento. E nós recebemos o bom tratamento através de uma boa doação de sangue também, como foi falado pelo Dr. Gui. É importante que também a população estabeleça uma relação mais próxima com o local que ela vai doar o sangue, que ela se sinta também responsável, que ela tenha uma consciência cidadã, que ela está ajudando também com esse ato, né, esse ato de solidariedade, na melhoria de qualidade de vida. E conhecendo a ponta, na verdade, dessa conhecendo necessidade. Quem vai receber. Agora, só para a gente poder chamar o intervalo, rapidamente, Cláudia, quais são as 3, 4 principais características desse doador? Olha, a principal, ele tem que ter saúde. Tem que voluntariamente procurar o serviço para doar sangue. Eu queria falar aqui que o brasileiro, ele é um povo solidário, né? A gente vê nas campanhas, nas grandes tragédias que acontecem, acidentes, e ele é um povo que comparece maciçamente para a doação, mas são coisas assim, pontuais. Né? No Hemorrio, por exemplo, a gente tem uma capacidade de coletar 600 bolsas por dia. Na realidade, a gente coleta menos da metade. Bom, depois dessa eu vou chamar o intervalo, porque acho que a gente precisa entrar nesse aspecto com mais profundidade, mas o intervalo já está me puxando aqui pela orelha. A sala de convidados faz um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre sangue, da doação à produção de produtos e medicamentos. Nossos convidados são Cláudia Máximo, do Serviço de Hematologia do Hemorrio, Emílio Antônio da Rocha Neto, da Associação de Hemofílicos e Pessoas com Doenças Hemorrágicas e Hereditárias, Gui Brueri, da Hemobras. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Cláudia, você estava dizendo que a possibilidade, a capacidade do Hemorrio é receber 600 bolsas e você chega a uma média de 200 Menos da metade. Ou seja, uma capacidade. E eu queria trazer mais uma vez, então, para a gente realmente fazer uma pequena campanha aqui. Quem não pode doar sangue, e aí tem algumas características para quem pode, né? Peso corporal, idade. Tem que ter mais de 50 quilos. E tem uma lista de situações em que a pessoa não pode doar, ter doenças crônicas, usar determinados medicamentos. Para isso, a gente tem um Disque Sangue, né, o 0800, que já foi divulgado, em que a pessoa pode tirar todas as dúvidas sobre se ela pode ser um doador ou não. Né? Se fez uma tatuagem recente, inclusive, tem alguns critérios que... Tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis. Doenças infecciosas naturalmente não podem. E aquelas viroses que tem aquele período de transmissibilidade, depois ele pode se tornar um doador. Isso é que é importante também divulgar, que se uma pessoa vai doar sangue e ela é
considerada inapta temporariamente, ou porque ela está gripada, ou porque está passando por alguma situação que naquele momento ela não pode doar, esse inapto temporário, ele pode se transformar num doador no futuro e ele deve voltar. Isso não deve ser um desestímulo para ele doar sangue. Em que momento ele pode voltar? Ou seja, quando estabilizou depende da situação, tratamento? se ele tem uma virose, se acabou uma mulher que acabou de ter filho, se acabou de passar por uma cirurgia, se fez uma tatuagem. Então, ele pode voltar, ele será muito bem recebido para doar, porque isso é um dos motivos também da baixa doação entre os inaptos, né? Agora, temos algum país para seguir como modelo, gente? Hoje, nessa questão da doação e também desse processo que a Hemobras iniciou no início dos anos 2000? Em termos industriais, sim, né? Industriais temos vários modelos, né? O projeto da Hemobras tem uma parceria com o Laboratório Francês de Biotecnologia, que é uma empresa pública, uma empresa no modelo francês, uma empresa pública-privada, né? Mas é um modelo muito interessante e é um grande laboratório na Europa, né? Nós temos também uma parceria com a Baxter, que é na questão dos medicamentos, os fatores que são iguais aos hemoderivados, mas são feitos através de uma engenharia genética. São chamados de recombinantes. Esses não necessitam da doação do sangue humano. Então, ele tem uma possibilidade de você ter uma capacidade de produção bem maior, porque não depende da matéria-prima que você tem dificuldade de obter, que é o sangue humano, né? Então, existem vários modelos no mundo, né? O sangue nos Estados Unidos, ele é comprado, né? Ele é adquirido. É interessante seguir alguns países que têm um sistema universal de saúde, né? Porque essa é uma outra questão que eu queria trazer para vocês. Como é que funciona essa doação e utilização do sangue no setor privado de saúde? Tem diferença? Ou vem da mesma fonte? A mesma fonte é a pessoa, né? Não, eu digo o seguinte, os hemocentros hoje públicos também servem para alimentar os bancos de sangue privados? Como é que funciona? É um sistema à parte? É um sistema à parte. E qual é o desafio dentro disso, você ter um sistema paralelo disso? Porque isso que o Gui está trazendo é importante, né? É um sistema paralelo, mas eles obedecem às mesmas regras, tá certo? As mesmas regras sanitárias, as mesmas regras de altruísmo também, de doação voluntária. Mas tem uma mudança importante aí. O hemocentro ele é remunerado pelo SUS pela coleta do sangue. O banco privado ele é remunerado pela doação, pela doação, pela transfusão. Ou seja, pelo procedimento, Então, essa é a grande diferença. Os planos de saúde pagam pelo procedimento da transfusão, né? Então, se ele coletar, o banco privado, se ele coletar e não transfundir, ele não é remunerado. Tá certo? Se ele perde, né? Porque o sangue tem uma validade, né? O banco público, se ele coletar e não transfundir, ele é remunerado, né? Então, existe uma diferença nesse processo. Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, de maneira nenhuma, mas existe uma diferença. Mas as questões, é importante que o paciente saiba, que todo mundo saiba, que as questões sanitárias são exatamente exigidas as mesmas questões, os mesmos procedimentos, né? Não existe nenhuma que a qualidade de um sangue privado é melhor ou pior do que um banco de sangue público de maneira nenhuma. Agora, qual é a relação entre a Hemobras e o Ministério da Saúde? É uma pergunta aqui de um telespectador. Nosso patrão, né? É o mesmo patrão. Mas existe também uma normatização baseada em preceitos que o Ministério da Saúde traz. Sim, desde o princípio. Existe uma lei da criação da Hemobras, né? Existe essa lei dá o monopólio da utilização do plasma para a Hemobras. A Hemobras também adquiriu algumas outras atividades, como a questão da qualificação da hemorrhoide, nessa questão do processo do plasma, basicamente, né? Nós fazemos a coleta, a certificação, a coleta. O procedimento hoje, nós recebemos o plasma, é triado, esse plasma, como ainda não é fracionado na fábrica, ele segue para a França, ele é exportado para a França, é fracionado e nós importamos esses medicamentos e distribuímos para o SUS. Esse é o processo atual. Então, um incentivo a mais para os doadores
é que uma parte desse sangue é transformada em medicamentos, tá certo? Além das doações de plaquetas, hemácia, né, uma parte dessa doação dele é transformada num medicamento que é de um valor enorme para a nação, para os pacientes, para os hemofílicos e outros pacientes também. E também é transformado em outros medicamentos, albumina, imunoglobulina, que são usados em questão de queimados, em HIV, em outros procedimentos também. Tudo isso é subproduto de uma doação de sangue. Então, eu acho que uma forma de incentivar os doadores é mostrar que não é simplesmente ele está dando aquele sangue ali para uma transfusão ali local. Aquilo ali é uma matéria-prima de um valor incalculável, que vai beneficiar pessoas. Eu assisti um filme onde se acompanha um doador, desde quando ele doa, ele acompanha a bolsa de plasma dele até ele chegar com o medicamento e entregar ao paciente. Ele vai acompanhando esse processo todo, vai na fábrica, vê, vai no navio, volta e tal, até entregar ao paciente que aquilo que foi uma doação que ele fez. É uma coisa muito interessante. Realmente você entender essa. Agora, eu queria trazer para o Emílio, você está trazendo tantas questões, assim, até em termos de progresso histórico, dessa construção, né, da Hemobras, principalmente. Sentem, ao longo desses, vamos dizer, desde a criação do SUS para cá, vocês na associação sentem um progresso, chega na ponta todo esse processo que está sendo citado pelo Gui? O tratamento de hemofilia, nos últimos anos, teve um progresso bastante significativo. O hemofílico deixou de ser aquela pessoa com uma expectativa de vida muito pequena para ter uma vida produtiva, ser inserido na sociedade. E é importante, né, frisar que se o hemofílico tiver acesso a esses medicamentos, como o doutor Gui falou ainda há pouco, com qualidade, ele vai ter uma vida plenamente integrada socialmente. Então, essas questões relativas à saúde, elas não são custo, elas são um investimento. Com porque certeza. a gente pode calcular o custo que está sendo feito na Hemobras, mas o custo social de não tratar, quando acontece uma contaminação ou quando não recebe um produto de boa qualidade, isso não tem cálculo. Então, a gente sempre, de associação e como federação também, nós temos esse outro olhar, que não é um custo, é um investimento que está sendo feito na população. E no nosso caso, assim, houve um avanço bastante importante, que o tratamento de hemofilia, através da disponibilidade desses medicamentos em quantidade e qualidade suficiente, nós passamos a ter, em vez de um tratamento hospitalar, um tratamento domiciliar. O nosso enfoque assim, melhorou muito. O hemofílico, hoje em dia, ele pode ter uma vida bastante produtiva e chegar à idade adulta sem nenhuma sequela. Isso se traduz em qualidade de vida, Exatamente. né? Então, o que foi falado aqui de legislação, o que foi falado aqui de conscientização da população, são esses dados fundamentais, né? O usuário é o principal dado para a gente mensurar se o tratamento está sendo bom, está sendo ruim, é como o usuário está sendo tratado. E essa construção realmente do caminho que o sangue faz, com certeza deve tocar bastante os doadores. Trago para você a mesma pergunta que eu fiz para o Emílio a respeito dessa progressão. O Hemorrio percebe essa diferença? Porque o Hemorrio é bem anterior à criação do SUS e também bem anterior à criação da Hemobras. Percebem uma progressão histórica consistente por conta disso? Com certeza. Eu acho que hoje, em relação ao tratamento da hemofilia, no Brasil, a gente pode se comparar a países de primeiro mundo, né? O que hoje é feito. E se a gente for pensar que no final da década de 90 a gente teve todo aquele escândalo dos vampiros, aquelas compras superfaturadas, a gente chegou no Hemorrio a ter situações de as geladeiras vazias. É resgatar a confiança também desse doador, né? Até em relação ao produto que o hemofílico utiliza, é um produto comprado pelo Ministério da Saúde, né? Mas vem do doador, vem do plasma. O produto, a matéria-prima é humana, né? Com certeza. Eu acho muito importante a gente colocar para a população que o sangue que uma pessoa doa pode beneficiar várias outras pessoas. Né? 450 ml de sangue coletado numa bolsa, um bebê recém-nascido, a bolsa que ele recebe às vezes 20 mililitros, 30 mililitros quando é um prematuro. Então, os hemofílicos são grandes usuários, mas a gente tem que divulgar aqui que a gente tem que atender as emergências, as maternidades, e aí os subprodutos do sangue
são utilizados nesses locais, cada um com a sua indicação. Uma Exatamente. gama de aproveitamento enorme. Tanto os hemoderivados têm a sua utilização em determinadas doenças, várias doenças, como os hemocomponentes também, o sangue, os hemácias, o plasma, as plaquetas. E as plaquetas, eu queria até ressaltar, elas têm uma duração muito curta. Né? O sangue ele pode ser armazenado por 40, 45 dias. A plaqueta ela dura 5 dias. Então, por isso precisa uma renovação contínua, né? Contínua de doadores. Agora, nossa matéria está no ponto e eu acho importante trazer a reportagem porque quem está nos assistindo vai poder entender melhor um pouco a importância da Hemobras. Vamos assistir. Quando doamos sangue, não temos ideia do bem que estamos fazendo, porque não se trata apenas de sangue. Esse líquido vermelho, tão conhecido, pode salvar vidas de várias maneiras e a transfusão é apenas uma delas. Quase ninguém sabe que esse sangue também é produto. Dentro dele existe um componente que é matéria-prima para a fabricação de vários medicamentos, o plasma. O plasma sanguíneo corresponde a 55% do volume do sangue e sua função é transportar componentes como água, sais minerais e proteínas pelo organismo, possibilitando o pleno funcionamento do metabolismo. A captação se dá através das doações, quando ele é separado do concentrado de hemácias e plaquetas. Para se ter ideia da importância do plasma, apenas 30% dele é reaproveitado para as transfusões e 70% pode ser transformado em medicamentos. Até bem pouco tempo, o Brasil era dependente de outros países na produção desses medicamentos hemoderivados e reagentes. Para diminuir essa dependência, o Ministério da Saúde criou a Hemobras, que está em funcionamento desde 2005, utilizando o próprio sangue coletado no Brasil, não só para essa produção de medicamentos, como também para pesquisas. Entre os produtos fabricados estão a imunoglobulina, hemoderivado de maior utilização no mundo, usado para tratamento de pessoas com AIDS, doenças autoimunes e infecciosas, a albumina, utilizada no tratamento de queimados, pessoas com cirrose e pacientes de terapia intensiva, a cola de fibrina, usada para reduzir e deter hemorragias em diversos tipos de cirurgia, e os fatores 9, 8 e 8 recombinante, coagulantes utilizados no tratamento de pessoas com hemofilia B e A. Toda essa produção, além de reduzir a dependência de outros países, também ajuda a fortalecer o complexo industrial da saúde brasileiro, por atender prioritariamente às demandas do SUS. Muito bom, um passo importante, né? Eu quero retornar, então, dessas informações todas que a gente trouxe com uma pergunta de um telespectador, que eu acho muito pertinente. Ele pergunta: em que medida a criação da Hemobras contribui para a economia do país? Armando Gomes, de Juiz de Fora. Além disso tudo, ainda tem uma parte econômica também. O volume que era importado antes da faixa de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares na época que era importado desses medicamentos, né? Então, com a chegada da Hemobras, se economiza assim, porque essa produção será interna e a gente vai gerar vai ter, claro que vai ter uma despesa, mas vai gerar todos os impostos de tributação, a geração de renda, de fato, vai ocorrer e vai ter uma economia muito grande. Mas tão importante quanto a economia é a independência, tá certo? A geração de uma capacidade nossa de não depender desses ciclos, desses fornecedores externos que, como qualquer fornecedor, fica manipulando o preço, existe uma mercadoria, né? E a gente fica à mercê desses preços internacionais que eles... recentemente estamos sofrendo uma baixa nos preços, tá certo? Mercê do dólar também. E o aumento do dólar, mas a proximidade da conclusão da fábrica da Hemobras assusta os fornecedores internacionais. Nós vamos construir uma fábrica que é a maior fábrica do Hemisfério Sul, tá certo? Não é uma fabriqueta, tá certo? Não é uma fábrica que tem 21 blocos, é uma fábrica muito grande. E ela vai produzir hemoderivados e vai produzir também esses medicamentos com biotecnologia que são recombinantes, que tem uma escalabilidade, né, sem fim. Você pode produzir enquanto você tiver estrutura para produzir. E isso vai, de alguma forma,
não, vamos dizer assim, o mercado do primeiro mundo, mas o mercado da América Latina e o mercado emergente, vamos dizer, isso vai ter uma concorrência muito grande. A gente vai ser autossuficiente nesses medicamentos. Então, vamos eliminar um mercado muito interessante para esses fornecedores externos. Então, isso também dá fortalece o Programa Industrial da Saúde, fortalece a nossa independência e também a pesquisa. Foi citado aí a questão da cola de fibrina, né? O nosso primeiro diretor técnico foi o Dr. Luiz Amorim, do Hemorrio aqui, agora da Fundação, né? É uma pessoa muito preparada que fundou praticamente a Hemobras e passou 8 anos como diretor, né? E ele tem uma contribuição enorme para a Hemobras. Hoje eu ocupo a posição que ele estava anteriormente, claro que não como diretor, mas dentro da operação que ele fazia, que é a área que está, de fato, operando a Hemobras, porque o resto é a construção da fábrica, é a transferência de tecnologia. E ele trouxe esse projeto da cola de fibrina, que começou no Hemorrio, aqui no Rio de Janeiro, e hoje ela é produzida lá em Pernambuco, ainda de uma forma, numa escala pequena, não é artesanal, porque mas é um processo, a quantidade é pequena, mas traz um benefício enorme. Você fazer uma cirurgia e não precisar suturar, simplesmente passar uma cola. Transplante de fígado, cirurgias cardíacas. Só uma dúvida, essa independência, em que medida essa independência para a produção desses medicamentos, inclusive, está condicionada a doadores? Ou seja, nós ainda não temos uma quantidade de doação suficiente como deveríamos, né? Existe essa correlação ou independe com essa quantidade que se doa hoje já... Temos essa possibilidade de independência? A gente sabe que a quantidade de doadores hoje não é suficiente, mas a gente tem uma área para atuar também, que é evitar o desperdício também, é de evitar que alguns hemocentros têm dificuldade de ter uma cadeia do frio perfeita, conseguir armazenar direitinho. Então, existe uma perda aí, tá certo? Que não precisa aumentar a quantidade de doadores, que você pode aumentar a quantidade de matéria-prima sem aumentar a quantidade de doadores, porque existe uma perda nesse processo. Inclusive, a gente pode melhorar a cadeia logística, a gente pode melhorar alguns processos. Então, e, consequentemente, a gente fez recentemente um evento junto com a Federação para apresentar a Hemobras. Nós estamos desenvolvendo outros eventos também para apresentar que a Federação vá também a Recife conhecer a fábrica. Nós vamos trazer os hemocentros também, porque existe todo um pessoal super dedicado nos hemocentros que às vezes não tem noção de onde vai esse plasma, o que é que acontece depois que ele vai para a indústria. Então, ao visitar a fábrica, ao ver a estrutura que tem lá, isso tudo dá uma motivação muito grande na cadeia de suprimento geral. Então, é suficiente o plasma hoje? Não. Mas temos potencial para chegar a 3% facilmente, né? Que bom. Queria pedir para vocês as considerações finais. O que é importante disso tudo que a gente conversou aqui, Cláudia, que fique para quem está assistindo o programa e do quanto que isso impacta realmente no trabalho de quem está no Hemorrio, por exemplo? Eu acho importante salientar que o Brasil teve um avanço enorme na segurança transfusional, né, nos últimos anos. Isso muito por pressão, né, da sociedade civil. Acho que teve uma importância muito grande. Essa mesma sociedade que a gente espera que compareça para a doação, né, a população. O sangue ainda é muito necessário, né, até a gente conseguir um substituto para ele. E gostaria de convocar mesmo a população a doar regularmente. Porque dê uns dados, por favor, o telefone, essas informações sobre como doar, onde doar, para onde se direciona esse doador. Não, esse doador, quer dizer, tem o Hemorrio, que é o hemocentro, né, do estado do Rio de Janeiro, mas tem vários outros hospitais que fazem coleta de sangue. Entrando no site do Hemorrio, por exemplo, consegue? No site do Hemorrio existe o Disque Sangue, onde a pessoa pode ter todas as informações. As doações ocorrem de domingo a domingo, então todos os dias da semana a pessoa pode doar, pode inclusive agendar o horário da doação. Isso também é uma coisa que é importante ser divulgada. Ele vai lá e tem o horário dele certinho, que é respeitado. E ele pode conhecer o Hemorrio também. Lá a gente faz Hemotour, em que ele tem a possibilidade de ver
o processo, o que está acontecendo com aquele sangue que é doado. E eu mencionei aqui as emergências, as maternidades, mas é importante também falar dos pacientes oncológicos, né? O tratamento dos pacientes com câncer, os pacientes consomem bastante sangue. E a gente nunca sabe de que lado a gente vai estar dessa história. Exatamente. Né, então, eu acho que como um programa educativo como esse, é muito importante que a gente estimular ao máximo a doação, não só nas crises, nas tragédias, nos acidentes, mas também de uma maneira geral. A pessoa ter isso como uma rotina, né? Começar a falar sobre isso nas escolas, com as crianças, para que elas se transformem em doadores no futuro. Recado importante, né? Emílio, considerações finais. É importantíssimo esse debate, né, sobre doação de sangue, as consequências que existem, o impacto que isso tem na sociedade. Nós temos ainda muito que avançar nessas questões. Sim, na nossa representação de usuário, nós vemos ainda que a população está um pouquinho distante dos serviços de saúde. Ela precisa participar mais, cobrar também mais das autoridades, o investimento necessário. E esses dados que foram apresentados aqui, o percentual de doação ainda é muito baixo. Então, como a doutora Cláudia falou, a gente tem um potencial muito grande que precisa ser estimulado. A população precisa também ter uma participação mais ativa no processo. Não achar que aquilo é questão só do governo resolver, aquilo é uma questão da autoridade resolver, não. Fazer parte também desse programa de participação. E nisso, a representação do usuário, nós como representantes de associações, nós temos um papel fundamental de mobilizar também o usuário ter responsabilidade sobre também o tipo de tratamento que ele está recebendo, qual é a qualidade desse tratamento, e passar a se integrar mais nessas campanhas de doação. Importante. Gui? Eu gostaria de agradecer a participação, foi muito importante para a Hemobras, e garantir para os pacientes, né, para os hemofílicos, que o suprimento de medicamentos vai ficar estável ou melhor do que está. Tá certo? Nós temos um programa com a parceria e o apoio muito grande do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral do Sangue e Hematoderivado, doutor João Paulo Bacra, que foi primeiro presidente da Hemobras, de não evitar que aqueles processos de que tinha muito, depois acaba de ter o medicamento e aquela insegurança do paciente, a gente consiga evitar. A gente tem um CD lá lotado de medicamentos, tá certo? Então, a gente está aumentando a concentração dos fatores também para ter mais de 1000 e diminuir um pouco de 250 para não ter muitas infusões, né? Então, nós podemos garantir aos pacientes que esse projeto ele já cruzou a linha da irreversibilidade, tá certo? Ele é um projeto vitorioso e que, independente da fábrica estar concluída, ele já traz o benefício que trará quando a fábrica estiver concluída, que é a entrega dos medicamentos, né? Ótimas notícias. Acho que falta só que os doadores compareçam realmente cada vez em maior número para que a Hemobras tenha um alimento para poder produzir mais medicamentos. Exatamente. E que todo mundo se beneficia disso. A gente nunca sabe se até nós vamos estar na outra ponta, né? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês com a gente aqui nessa conversa. Acho que faz um serviço importantíssimo para a sociedade. Com certeza. Muito obrigada. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. E você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. A gente se vê na próxima semana. Até lá!